Que manhã especial, que manhã abençoada. Bom demais rever a todos. Hoje é um dia muito especial, hoje é ceia, festa. Quem veio para uma festa, amém? Nós somos convidados a vir a uma festa, a festa da graça, onde Deus revela todo o seu amor para nós, toda a sua bondade, toda a sua misericórdia. Toda festa tem alegria, toda festa tem comida, e hoje nós vamos comer uma comida especial. Todo o mal que existe no mundo começou por causa de uma refeição errada. Tudo que você conhece aí de mal começou por causa de uma refeição errada. Adão e Eva comeram numa mesa com a pessoa errada, aquilo que não podia ser comido. E por isso nós vivemos, por isso que a humanidade vive o que vive. E o que Deus fez? Se tudo começou por causa de uma refeição errada, todo o mal, todo o bem, toda a graça, todo o favor de Deus é renovado em nossas vidas quando nós comemos a refeição correta, que é o corpo e o sangue de Jesus. A ceia é o momento mais especial que existe na igreja. E ela é para os filhos de Deus. Entenda isso. Só os filhos de Deus podem ceiar. Eu tenho um chamado na minha vida de treinar filhos de Deus. Eu não tenho muito um chamado evangelístico, ainda que graças a Deus eu já tenho ganhado muitas vidas para Jesus. Mas o meu chamado é treinar os santos, para que eles reinem em vida. E hoje a mensagem que eu quero trazer para você, como todo domingo, nós vamos falar do amor de Deus. Mas antes eu queria te dizer para você que entrou aqui nessa noite, que Deus está te convidando para uma refeição. Deus te convida para um banquete. E esse banquete é para os filhos. Somente os filhos podem comer. Essa comida é uma comida que Deus separou para que os filhos dele vivam nessa terra com saúde, com prosperidade, se alimentando de Cristo e sendo abençoado. E eu vou repetir de novo: só os filhos de Deus podem comer a ceia. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. A Bíblia diz que Jesus veio, e aqueles que creram no seu nome, aqueles que creram no seu sacrifício, aqueles que reconheceram que são pecadores, não que são bons, que são pecadores, que precisam de um Salvador. A Bíblia disse que esses, Deus deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando a gente fala que a ceia é só para os filhos de Deus, parece que a gente está colocando uma objeção muito grande. Não. Talvez você entrou aqui nessa manhã, e antes de eu pregar essa palavra, você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. Você crê que Deus é bom, você crê que Jesus é o Salvador, mas você ainda não entregou a sua vida para Ele. E não é legal você vir numa festa como hoje. Não é legal você ir numa festa. Você já foi numa festa e chegou lá, não tinha nada para comer? Você sai de lá reclamando? Pô, essa festa não tinha nada, né? Toda festa nós temos que comer. E Deus está te convidando nessa manhã para você comer. Talvez você nunca ceiou na sua vida. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para você ceiar. Mas eu vou repetir, a ceia é só para os filhos de Deus. Para aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. Talvez você entrou aqui nessa noite, você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você pode fazer isso agora, aí no seu lugar, onde você está. E você vai poder ceiar. Pastor, eu não sou nem batizado. Esquece, irmão, isso é religião.
A ceia não é para os batizados, a ceia é para os que creem, para os que são filhos de Deus. Batismo é outra história. Talvez você entrou aqui e a sua vida até hoje tem estado uma bagunça e você não tem conseguido viver o melhor de Deus. Mas a partir de hoje, quando você entregar a sua vida para Jesus e você ceiar, você vai começar a experimentar coisas que você nunca viu na sua vida. Feche os seus olhos. Fale para Ele assim nessa noite: Senhor, eu entrego a minha vida. Eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Eu reconheço que Jesus Cristo morreu e o sangue dele perdoou todos os meus pecados. E agora eu posso ser filho de Deus. Eu te aceito como Salvador, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, escreve o nome desses que oraram no livro da vida, para que eles possam ter direito à salvação, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa manhã. Se você fez essa oração, hoje você se tornou filho de Deus. E Deus vai te levar a um crescimento. E esse crescimento já vai passar hoje pela ceia, vai passar pela palavra. E você vai começar a sentir vontade todos os dias de estar na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra? O tema da nossa palavra hoje de ceia: não há mais maldição. Eu fico muito triste quando eu vejo crentes supersticiosos. Sabia que tem crente ainda que coloca ferradura atrás da porta? Tem crente que cultiva aquela plantinha assim, comigo ninguém pode, para espantar olho gordo, cheio de superstição. Eu fico muito triste quando eu vejo crentes assustados, com medo de maldições. Crentes com medo de mal olhado. Não vou falar isso não, porque vai trazer mal olhado. Mal olhado? O que é mal olhado? O texto que o Raí pregou diz aqui, que o Raí trouxe na oferta, diz que Deus vai te prosperar, para que as pessoas olhem para você e dê glória a Deus por isso. Uau! Sabe, eu fico muito triste quando crentes ficam com medo de pragas que possam vir sobre eles. Sabe, crentes supersticiosos. Há um grupo por aí que vive quebrando maldições do passado. Maldição do avô, maldição da avó, do tataravô. E eles vivem em cima dessas coisas. Parece que a maldição nunca deixa eles, sabe? E eles não vivem, eles não acordam com uma expectativa de bênção. Eles não acordam acreditando que todos os dias Deus preparou algo especial para eles. Mas não, eles vivem com uma expectativa de juízo sobre a vida deles, né? E certamente, queridos, essa não é a vontade, essa não é a vida que o Senhor tem para nós. Não, não é isso que o Senhor separou para nós, né? E eu queria nessa manhã te mostrar, né, como a maldição foi completamente eliminada na cruz por Cristo, né? Quantos encontros, quantos lugares que nós fomos, que tinha que quebrar maldições hereditárias, porque a sua avó era cachaceira, o seu avô era cachaceiro, o seu tio é cachaceiro, você também, porque a sua mãe, o seu tataravô separou, a sua avó separou, a sua tia separou, e você também é uma maldição que está sobre a família. E as pessoas fazem disso um estudo para aprisionar pessoas, sabe? E a maldição, ela foi totalmente removida, para que hoje a gente possa desfrutar da bênção completa, por meio da obra que foi consumada na cruz por Cristo Jesus. Fala assim: eu sou livre. Fale forte: eu sou livre. Sabe, deixa eu contar algumas histórias aqui para você. A primeira coisa, a maldição, eu não sei se vocês colocaram os tópicos também, coloca para mim. A maldição na nossa vida, ela foi transformada em bênção. Sabe, querido, quando o povo de Israel, ele saiu do Egito, e eles peregrinavam pelo deserto, atrás da terra prometida, teve uma hora que eles tiveram que passar na terra dos Moabitas.
e lá tinha um rei, né, o rei Balaque, rei de Moabe. Ele estava com muito medo que aquele povo ia passar nas terras dele, porque já tinha ouvido que tinha aberto o Mar Vermelho, que tinha uma nuvem, já tinha ouvido muitas coisas, e ele estava com medo daquele povo passar, né? E aí o que ele fez? Ele contratou um profeta muito conhecido na Bíblia, chamado Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus. Ele falou assim: olha, Balaão, vem aqui, eu vou te contratar, e você amaldiçoa esse povo, né? E Balaão era um profeta profissional, vamos dizer assim, né? Aquele que profetizava por dinheiro, né? Graças a Deus não existe mais esses profetas, né, irmãos? Foi só lá atrás. Hoje em dia não tem mais isso, e graças a Deus, né? Então certamente, né, Balaão não tinha um coração para Deus, né? Tanto que Pedro, lá na carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, disse que Balaão amou o prêmio da injustiça. Então, ele primeiro Deus, quando Balaão foi convocado para amaldiçoar o povo, ele era um profeta. Primeiramente Deus proibiu, falou: não, você não vai. Porém, depois Deus permitiu. Porém ele iria, mas ele só poderia falar as palavras que Deus colocasse na boca dele. Então, a Bíblia diz que Balaão, eu estou contando essa história para você entender. Balaão, ele se colocou num monte muito alto, e ele estava ali pronto para amaldiçoar o povo de Deus. E quando ele abre a boca para amaldiçoar o povo de Deus, Deus então coloca as palavras na boca dele, que está em Números 23, versos 7 e 8. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, disse ele, amaldiçoe Jacó é Israel, para mim. Venha, condene Israel. E ele disse assim: como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso condenar quem o Senhor não quis condenar? Aleluia! Como que eu vou amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou? Como que eu vou condenar aquilo que Deus não condenou? E apesar de todos os erros de Israel ali no deserto, o povo que cometia problema, o povo que tinha dificuldade, apesar de todos os erros ali no deserto, eles ainda eram o povo de Deus. E Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse. E como Balaão não conseguia amaldiçoar, o rei então ficou furioso, e ele levou Balaão para um monte mais alto ainda, para outro lugar, de outro monte, para que ele pudesse ver Israel de outra forma. Acho que ele pensou assim: esse camarada, ele não está entendendo quem está ali, ele precisa ver de outra forma. Mas mesmo assim, ele só proferia palavras de bênção. Números 23, de 18 a 23, diz assim: então ele pronunciou esse oráculo: levante-se Balaque, ouça-me, né, o texto que eu estava lendo, vai 19, coloca do 20 em diante, fazendo favor. Recebi uma ordem para abençoar, e abençoou, e não posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Israel, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor seu Deus está com eles, o brados de aclamação, o rei está no meio deles. Deus o está trazendo do Egito, ele tem a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Israel, nem encantamento contra Israel. Até se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Não há nada que possa contra o povo de Deus. Não há nada que possa, não há maldição, não há encantamentos, não há nada que possa contra as nossas vidas. Amém, amado? Essas afirmações feitas por Balaão são maravilhosas. Sabe, é maravilhoso isso. Primeiro ele diz que Deus abençoou Israel. E quando ele abençoou Israel, deixa eu te falar, eu não estou falando de Israel lá não, irmão. Essa história aconteceu em Israel, mas eu estou falando de nós. A Bíblia diz que nós somos o Israel espiritual de Deus. Fala: eu sou o Israel espiritual. Eu tenho a bênção dos primogênitos sobre a minha vida. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que o que Deus abençoou não pode ser revogado. Ele diz assim: eu não sou homem para que minta.
nem filho do homem que se arrependa. Deus falou assim: eu prometi que eu vou abençoar, então eu não sou filho do homem, eu não sou homem para que se arrependa. Agora, se isso era uma verdade lá na velha aliança, imagina agora, imagina hoje, na nova aliança, uma vez que Deus diz que nós somos perdoados e justificados em Cristo, isso não pode mais ser revogado em nossas vidas. Sabe, alguns crentes, líderes, eles acreditam de coração que depois de muitas quedas, de pecado, quando você cai, quando você erra, eles acreditam que podem fazer Deus mudar a sua aliança conosco. Mas isso é um engano, isso é do maligno. O pai pode te disciplinar, mas jamais ele irá mudar a aliança feita com Cristo na cruz. Hebreus capítulo 6, verso 13. Hebreus 6, 13 diz assim, é um texto grande, então eu queria que você anotasse na sua casa, mas Hebreus 6, 13 fala da aliança que Deus fez conosco. Ela não pode ser quebrada. A aliança que Ele fez com Cristo na cruz. Sabe, essa afirmação que Deus não é homem que minta, frequentemente ela é usada no meio do povo evangélico de forma negativa, como a julgamento de Deus. Olha, cuidado, Deus não é homem para que minta. Mas quando você olha esse contexto que nós estamos falando de Balaão, é justamente um plano de Deus para abençoar as nossas vidas. Olha no verso 20, coloca para mim o verso 20 de novo, fazendo um favor lá de Números. Recebi uma ordem para abençoar, e Ele abençoou, e eu não posso mudar. Quando Deus nos abençoou em Cristo Jesus, Ele não tem mais como revogar isso, não tem como mudar isso, não depende do seu comportamento. Balaão diz que ninguém pode revogar a bênção que Deus liberou, a bênção que Deus liberou sobre as nossas vidas. Ninguém pode revogar isso, ninguém pode mudar isso. A bênção de Deus sobre a sua vida não pode ser mais revertida. Ele declarou nos abençoar, por isso toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos em nome de Jesus, amém, querido? Oh, agora olha o que Isaías fala, Isaías 54, 17, olha que maravilha. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Levanta sua mão enquanto que eu leio esse versículo. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Você refutará a língua que te acusar. Essa é a herança dos servos do Senhor. Essa é a defesa que eu faço em nome deles. Declara o Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus. Nenhuma língua, nenhuma maldição pode vir contra nossas vidas em nome de Jesus. No Novo Testamento, a palavra para bênção, a palavra para bênção é Eloiá, que vem da palavra elogio. A nossa palavra elogio, ela vem dessa palavra Eloiá, e essa palavra significa falar bem. Quantos aqui querem bênção de Deus, amém? Essa palavra significa falar bem, falar positivamente, levantando e nunca abatendo o outro. Esse é o significado de bênção no Novo Testamento. Então fale bem a respeito de si mesmo, querido. Todos os dias fale bem a respeito de si mesmo. Quando você acordar, vai lá no espelho. Como que você está ficando bonito? Meu Deus, que coisa linda. Fale bem do seu corpo, fale bem do seu trabalho, fale bem da sua família, fale bem da sua família, de todos os membros da sua casa, sabe? Fale bem do seu carro, fale bem da sua casa. Quando você fala assim, querido, sabe, a bênção ela é liberada sobre você. Mas também no Novo Testamento, a palavra maldição, a palavra grega maldição é katara, que significa falar negativamente a respeito de algo. Você pode amaldiçoar algo ou alguém somente com as suas palavras.
Você lembra quando Jesus, eu preguei domingo passado, você lembra quando Jesus chegou perto daquela figueira e ele foi procurar figos, só que não tinha. Ele não encontrou, e foi assim que Jesus falou: figueira, eu te amaldiçoo em meu nome. Foi isso que ele falou? Não, ele não falou nada disso. Ele apenas disse: nunca mais coma figo, alguém coma figo de ti. Nunca mais. Foi embora. No outro dia, a figueira secou completamente. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Cuidado com suas palavras. Cuidado com aquilo que você pronuncia. Sabe? A bênção está naquilo que você declara. E a maldição também está. Agora, no verso 21, de Números que nós estamos lendo, o verso 21 diz assim: nenhuma desgraça se vê em Israel, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação, o rei está no meio deles. Sabe, diz que o Senhor não viu nenhuma iniquidade em Israel. Primeira coisa, Deus disse que ele não era homem que mentia, ele não podia revogar. A segunda coisa, Balaão falou assim: não tem iniquidade no meio deles. Não tem. Gente, quando você lê a história, você fica perplexo com a coisa que aquele povo de Israel fazia. Mas a Bíblia diz assim: não tem iniquidade no meio deles. Eu não posso amaldiçoá-los, eu não posso fazer nada contra eles, porque não tem pecado no meio deles. Essa afirmação, ela é espantosa. Essa também é a bênção de Deus sobre nós, pois Ele disse que das nossas iniquidades Ele jamais se lembraria, dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele também disse que Ele jamais se lembraria, queridos. Então entenda, Deus não está dizendo que não tem pecado em nós. Ele não está dizendo assim: olha, no meio da congregação, lá não tem pecado. Não, não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo que Ele apenas não vê, que Ele apenas não se lembra, Ele não apenas não olha. Não devemos nunca pensar que não há pecado em nós, mas nós devemos declarar ousadamente que o Senhor não vê as iniquidades sobre o nosso povo, porque quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê a obra de Cristo na cruz. Quando Ele nos olha, Ele não vê pecado em nós, Ele não vê o pecado. Por isso Ele não pode nos amaldiçoar. Eu fico vendo crentes com medo de maldição. Deus está falando nessa manhã: não há pecado no meio do meu povo. Eu não posso amaldiçoar, porque a minha bênção ela é irrevogável. Essa também é a maneira que nós devemos tratar quando a gente se relaciona com os irmãos. Se Deus não vê isso em nós, essa é a maneira que nós devemos tratar quando nós olhamos para o nosso irmão. Nós devemos vê-los como Deus vê, sem culpa, sem condenação. Que não haja comparações no nosso meio. Se Deus não vê, nós também não vemos. Querido, se você deseja caminhar por caminhos altos em Cristo, você deve ser elevado, ter um coração elevado como o nosso Deus tem. Se Deus não vê, nós também não vemos. Se Deus não pune, nós também não punimos. Em Números 24, 2, Balaque então, o rei, tenta pela terceira vez. Não tem como, eu tenho que amaldiçoar esse povo. E ele pega Balaão e tenta pela terceira vez amaldiçoar o povo. Então viu Israel acampado tribo por tribo. Israel era um povo de, dizem, 4 milhões de pessoas peregrinando pelo deserto. E no meio da tribo de Israel, no meio do povo, tinha o tabernáculo, que é onde ficava a arca. A arca representa a presença de Deus. Hoje a arca acabou. Aquela arca de Israel acabou. Fico vendo as pessoas indo para Israel, trazendo aquelas arcazinhas. Isso acabou, irmão. A arca hoje é representada por Cristo Jesus. Ela não está no meio, ela está dentro. Mas naquela época a arca ficava no meio o povo ia caminhando, aí chegava uma hora que o povo tinha que parar para descansar. Eles colocavam o tabernáculo e Israel acampava tribo por tribo. Balaque, e eram 12 tribos. Balaão sobe no monte alto e vê Israel acampado lá embaixo.
E quando ele vê Israel acampado lá embaixo, o texto diz que o Espírito veio sobre ele. Então as tribos, elas acampavam em volta do tabernáculo. Só que a tribo de Judá, ela era muito maior que as outras 11 tribos. E quando eles acampavam, é lindo a cena, quando eles acampavam, a tribo de Judá ficava mais esticada. E quando Balaão subiu do monte, e ele olhou para as tribos de Israel acampada, quando ele olhou, ele viu a cruz de Cristo lá dentro. Por isso que não havia pecado sobre eles. Sabe, querido, o acampamento formava uma cruz. Então Balaão viu isso no deserto, na cruz, querido. Por causa de que o Cristo fez na cruz. Não é por causa de você, não é por causa de mim, não é por causa de estratégias. Por causa daquilo que Cristo fez na cruz, o Pai agora olha para nós e Ele não pode mais ver iniquidade no nosso meio. Por causa do sacrifício de Jesus, por causa da obra consumada de Jesus. Sabe, Balaão, ele recebeu o Espírito de Deus. O Espírito veio sobre ele apenas naquele momento, para colocar palavras de bênção sobre a boca deles. Deixa eu falar para vocês, a primeira coisa dessa manhã: toda maldição que vier contra nós, ela vai ser revertida em bênção. Porque Deus não é filho do homem, Deus não é homem para que minta, e Ele tem uma aliança com Cristo Jesus, e quando Ele olha para nós, não tem como amaldiçoar mais. Nós estamos abençoados por causa da obra consumada de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas e dizer assim: toda maldição foi transformada em bênção na minha vida. Oh! Quando eu olho para trás e vejo os problemas que nós já passamos, e eu falo assim: meu Deus, isso virou uma bênção. O que você está passando hoje, Deus vai transformar numa bênção. Porque não tem mais encantamento contra Israel, não tem mais encantamento contra os filhos de Deus. Não se preocupe, não se preocupe, não há arma forjada contra nós, né? E o tema 2, o 2 diz que a famosa maldição hereditária. Está aí um ensino que produz problema na vida de muitos crentes hoje. Eu creio muito que existe maldição hereditária. Claro que eu creio. Mas na vida daqueles que não estão em Cristo Jesus. Na vida daqueles que não se tornaram filhos de Deus. Para aqueles que estão em Cristo, não há mais nenhum tipo de maldição. Não existe mais maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Fala tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Tem gente que fica tentando explicar tudo. Eu fui ler, procurei num monte de lugar o que significava tudo, no hebraico, no aramaico. Eu descobri que tudo é tudo. Tudo se fez novo. Essas coisas antigas que passaram incluem as maldições hereditárias também. Há muitos crentes que creem que ainda estão debaixo de maldição. Por isso vive debaixo de uma constante expectativa de castigo, de tribulação, porque nunca sabe quando o pecado seus ou dos seus avós vão vir alcançá-los. Eles estão sempre aguardando uma colheita de pecados que eles, ou os seus avós, ou os seus passados cometeram lá no passado, e com isso eles perdem a bênção de Deus. Jeremias capítulo 31, verso 29 e 30. Lá em Jeremias, naqueles dias não se dirá mais. O texto está dizendo que naqueles dias não se dirá mais, mas se diziam em Israel, existia um ditado no Israel que era assim: os pais comeram uvas verdes. Alguém aqui já comeu uva verde, irmão? Já comeu cajá verde, né? Cajazinho verde é bom, né, irmão?
Israel tinha um ditado assim: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Caramba. Mas o texto está dizendo assim, que naqueles dias não dirá mais isso, né? Vamos ver o 30. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todos aqueles que comeram uva verde se embotarão. Então esse era um ditado que tinha na época de Jeremias. Os pais comiam uvas verdes e os filhos dos dentes, os seus filhos, os dentes embotavam. Meu pai fazia a besteira e o filho que pagava. Da onde eles tiraram isso? Eles tiraram isso de uma palavra que Moisés deu no Monte Sinai, o Monte da Lei. Êxodo 34, 7. Que o pessoal prega até hoje com base nisso para poder amaldiçoar crente. Eles tiraram isso de Israel, de Moisés, que disse assim: que mantenha o seu amor leal a mim e perdoa a iniquidade, transgressão e pecado. Contudo, não deixa de punir o pecado. Aí castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração. A palavra era o seguinte: pecou, o pecado ia para a 3ª e 4ª geração. Então entrou esse ditado: os pais comem uvas verdes, faz a besteira, e os filhos que pagam. Mas nós louvamos a Deus, irmão. Essa era a condição da velha aliança. Era assim que funcionava na lei de Moisés. Mas nós louvamos a Deus que hoje estamos na nova aliança. Mas tem uma turma aí, irmão, que ainda vive na velha aliança. Por isso eles sofrem perdas espirituais. Hoje os nossos pecados, os pecados dos nossos pais, os pecados dos nossos avós, todos os nossos pecados hoje na nova aliança, eles foram cravados na cruz. Por isso nós não sofremos mais nenhuma condenação. Por isso hoje nós não sofremos mais nenhuma maldição. Todo o pecado foi lançado na cruz. E hoje na nova aliança, a principal cláusula da nova aliança, que eu vou ler daqui a pouco para você, Deus diz que dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Na velha aliança, o Hugo pecou. Eu fico vendo as pessoas querendo viver ainda a lei de Moisés. Na velha aliança, o Hugo pecou, comeu uva verde, sobrava por Everton, por Henrique, por Lucas, o neto dele. Era assim na velha aliança. Mas na nova aliança, diz assim: haverá dias. Sabe, Deus, na nova aliança, a principal cláusula de Deus na nova aliança é que dos nossos pecados Deus não se lembra mais. Isso significa que Deus não nos trata com base nos nossos pecados. Ele trata agora a gente na perfeição de Cristo, na sua obra da cruz. Hebreus capítulo 8, verso 12. Porque eu serei misericordioso com a sua injustiça deles, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia. Você pode levantar suas mãos. Fala: obrigado, Deus. Tem crentes que vêm para a igreja do dia de ceia e eles não ceiam. Eles não ceiam. Porque o líder, tentando ser espiritual, ele fala assim: agora nós vamos ceiar. Abaixa a sua cabeça e analisa você. Aí acabou, irmão. Quando você vai se analisar, sobra nada. Nós não ceiamos em nossa memória, nós ceiamos em memória de Cristo, por aquilo que Cristo fez. Deixa o versículo para mim de 8, diz assim: sabe por que nós ceiamos com a nossa consciência tranquila? Porque a Bíblia está dizendo que dos nossos pecados Ele não lembrará mais. Ele não lembrará mais. Por quê, pastor? Por que não lembra mais, querido?
porque Deus é bonzinho. Não! Quantos aqui tem cartão de crédito? O que chega lá na sua casa? Fatura. Enquanto não chega, o que você fica fazendo? Lembrando da dívida. Meu Deus, esse mês comi pizza demais. Esse mês consertei o carro lá no Roberto. Meu Deus, comprei todas as pipocas do mundo no Raí. Você fica lembrando. Aí chegou a fatura. E você pagou na hora. Amém? Você lembra mais? Não, porque foi pago. Sabe por que Deus não lembra dos nossos pecados? Porque na cruz do Calvário, Jesus pagou todos os nossos pecados e Ele não pode lembrar mais deles. Oh, está pago, está consumado. Como é que você fica querendo lembrar daquilo que Deus não se lembra mais? Eu não estou dizendo que você não tenha pecado. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que Ele não vê mais. Porque quando Ele olha para o nosso meio, Ele vê a cruz de Cristo. Ele vê a cruz de Cristo no nosso meio. Então dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Mas lá no Velho Testamento, a profecia disse que Ele não poderia esquecer o pecado. Por isso Ele castigava as iniquidades de gerações a gerações, de pai, de filho, não era esquecido. Mas no Novo Testamento, Ele não se lembra mais do nosso pecado. Ele não se lembra mais porque não tem mais condenação sobre nossas vidas. Se Ele não se lembra, não tem mais condenação. Se Ele não se lembra, não tem mais maldição. Se Ele não se lembra, não tem mais punição. Hoje há muitos crentes que vivem na nova aliança com a mentalidade da velha aliança. Ah, se eu não for obediente. Se você não for obediente, deixa eu te falar, você só vai ser um derrotado. Porque a bênção não é pela sua obediência, a bênção é pela obediência de Cristo. O céu não se abre sobre a sua vida. Você pode fazer campanha de 7 sexta-feira, de 15 sexta-feira. Você pode fazer jejum da orelha, bater palma assim. Você pode ir para o monte enterrar o paletó. Você pode pegar a oliveira das oliveiras, benzida das benzedeiras de Israel. Você pode fazer o que você quiser. O céu não abre sobre você. O céu não abre sobre as nossas vidas. O céu, ele só se abre sobre Cristo Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus, então o céu se abre sobre nós por causa de Jesus Cristo. Não tem nada a ver com a sua obediência, tem a ver com a obediência de Cristo. Tem muitos crentes que vivem na nova aliança com a mentalidade de velha aliança. Eles vivem na expectativa de juízo, de condenação, de maldição, com medo, por causa dos seus pecados, por causa dos pecados dos antepassados. Ora, as bolas, eu quero saber o que meu avô fez. Imagina, se isso é cristianismo, isso é macumba gospel. Quero saber o que meu avô fez, meu pai fez. Ele que vai prestar conta diante de Deus dos problemas dele. Eu vou prestar dos meus. E os meus, o sangue de Jesus Cristo está sobre a minha vida. E porque o sangue de Jesus está sobre as minhas vidas, o Senhor não lembra mais dos meus pecados. Eu acordo todo dia com a expectativa de coisas boas que vão acontecer comigo. A profecia de Jeremias disse, no começo, que chegaria um dia. Consegue colocar para mim Jeremias lá no começo de novo? Naqueles dias, que ia chegar um dia, que não iria mais dizer, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos embotaram. A profecia dizia que ia chegar um dia, e deixa eu te falar, esse dia já chegou. Hoje nós vivemos os dias que a maldição foi quebrada. Há 2000 anos atrás, o Senhor quebrou toda a maldição na cruz. Esse dia chegou para nós hoje, aleluia! Oh! Olha o que aconteceu em João capítulo 19, verso 28 e 30, olha que maravilha. Depois disso, por Jesus saber que estava concluído, fala assim, concluído. Jesus estava na cruz. E ele falou assim, agora eu concluí tudo. Por saber que Jesus estava concluído, para que as escrituras se cumprissem, disse, tenho sede. Para. Eu lia isso, eu ficava doido. Eu falei, como que pode? Deixa lá.
Deixa lá, deixa lá. Depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído. Fala, concluído. Acabou, irmão, acabou, já fez tudo. Já pegaram Jesus, já arrancaram a barba dele, já chicotearam ele, já o corpo dele foi todo dilacerado. Carregaram cruz, pregaram nas mãos dele, pregaram nos pés dele, está lá pendurado no madeiro. Fala assim, mas tinha. Fala comigo assim, mas tinha que cumprir a Bíblia. Jesus fala assim, tenho sede. Quem está preocupado em tomar água agora, irmão? Que diferença vai fazer isso para uma situação que Jesus já estava? Jesus falou assim, tenho sede. Verso 28, 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nele, colocaram a esponja à ponta do caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Verso 30. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Tinha mais nada para cumprir. Tinha mais nada para cumprir. Está consumado. Paguei tudo. Ninguém deve mais nada. O preço está pago. Adão e Eva comeram uma refeição errada e tudo aconteceu, mas agora eu estou dando uma refeição nova e tudo vai ser novo. Está consumado, o meu sangue está derramado, o meu corpo foi dilacerado, eu estou pagando a dívida, está consumado. E curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Antes de Jesus morrer, ele falou, tenho sede. Faltava cumprir isso. Não podia passar nada. O que é isso, pastor? A profecia de Jeremias. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos ficam embotados. Jesus viu que estava consumado, mas ele disse, tenho sede. Então deram vinagre para beber. A profecia de Jeremias disse que as uvas verdes que embotavam os dentes, ao beber o vinagre, ele tomou sobre si a maldição que pertencia aos filhos por causa dos pecados do pai. Ele tinha sede, mas não era de água. Ele tinha sede de liberdade. Ele tinha sede de libertar da maldição dos antepassados. Ele tinha sede de cumprir todos os detalhes, porque sobre nós não existe encantamento. E aqueles que aceitaram Jesus Cristo se tornaram nova criatura, e todas as coisas se fez novas. Eu tenho sede. Jesus levou toda a maldição na cruz, e a profecia de Jeremias se cumpriu. E hoje diremos, não sofremos mais por causa dos pecados dos nossos pais. Nossos dentes não se embotam mais por causa dos pecados dos nossos pais, porque o Senhor Jesus Cristo levou toda maldição na cruz do Calvário por nós. Enquanto eu tomo água, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor bem forte nessa manhã. Oh, Jesus. Eu sei que você está aí sentado, desesperado, para cumprir a profecia, que alguém vai te levar para almoçar na sua casa hoje. Mas eu só tenho mais um tópico. Eu sei que você está desesperado para ceiar. Oh, Jesus. Mas eu tenho uma maldição para falar ainda que foi quebrada. Primeiro, a maldição em nossas vidas, ela é revestida em bênção. Segundo, terceiro, a maldição da lei. Sabe, a afirmação, é a afirmação categórica da palavra de Deus, é que quando nós vivemos pela fé, quando nós vivemos no favor imerecido, graça é favor imerecido. Quando nós vivemos no favor imerecido de Deus, uma afirmação da palavra de Deus é que nós somos então resgatados da maldição da lei. Então presta atenção. Quando você entrega a sua vida para Jesus e você vive no favor imerecido, você é resgatado da maldição da lei. Aqueles que vivem com base
são cristãos, são salvos, mas eles vivem com base no seu merecimento. Eles andam confiados no seu esforço próprio, na sua justiça própria. Eles andam confiados na sua força. Essa categoria de crente, inevitavelmente, ainda vai sofrer debaixo da maldição da lei. Não é porque você aceitou Jesus apenas, mesmo sendo salvo, se você decidir viver no merecimento, na sua força, na sua confiança, você vai ter que andar debaixo da lei. Mas pastor, o que é a maldição da lei? Presta atenção. A única maneira de descobrir isso é voltando para a lei. Está escrito no Deuteronômio 28. Em Deuteronômio 28 envolve basicamente a lei, a maldição, 4 aspectos. Se você não cumprisse a lei, os 613 mandamentos, e se você quebrasse um só, você quebrava todos. Impossível para o homem, só Jesus conseguiu. Em Deuteronômio diz que essa maldição da lei, ela envolvia basicamente 4 aspectos: miséria. Fala assim comigo, miséria. Se você tentar andar pelo seu esforço próprio, se você tentar andar pelo seu merecimento, e se você quebrar um dos 613 mandamentos, que você vai quebrar e você quebra o dia todo, 4 aspectos envolvem a maldição da lei: miséria, enfermidade, condenação e morte. É só você ler em Deuteronômio 28, você vai ver isso. Mas por causa da obra consumada da cruz, nós não precisamos mais viver essas maldições. Gálatas, capítulo 3, verso 13, 14 e 29. Vamos ler o 14 primeiro. Verso 13 primeiro. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Presta atenção. A lei de Moisés tinha uma maldição para quem não cumprisse. E a Bíblia está dizendo que Cristo nos redimiu da maldição da lei. Que maldição? Miséria, enfermidade, condenação e morte. O texto está dizendo que Cristo nos redimiu da maldição da lei. Quando? Quando Ele se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão, tem filhos de Abraão aqui, amém? Em Cristo Jesus, não é na sua força, não é no seu merecimento, não é na sua garra, não é no leão que você mata. Em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse até nós gentios, para que recebêssemos a presença do Espírito Santo por meio da fé. Está explicado? Verso 29. Se vocês são de Cristo, tem gente de Cristo aqui, amém? Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, então vocês são herdeiros segundo a promessa de Jesus Cristo. Oh! Aleluia! Agora veja, nos dias de Jesus, já estou terminando, nos dias de Jesus, a forma mais comum dos judeus executarem os criminosos era por apedrejamento. Nos dias de Jesus, os criminosos, eles eram apedrejados. Quem crucificava as pessoas nos dias de Jesus não eram os judeus, eram os romanos. Todo criminoso, ele era apedrejado pelos judeus. Tanto quando ele chega aquela mulher em adultério, o que eles iam fazer com ela? Lançar pedra. Jesus falou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, no tempo de Jesus, era comum matar os criminosos apedrejados. E eles tentaram fazer isso com Jesus várias vezes. O Senhor Jesus poderia ter morrido dessa forma, mas em vez disso, Ele foi crucificado. Judeu não crucificava judeu. Quem crucificava judeu era romano. Quem crucificava os criminosos era romano.
E eles tentaram apedrejar Jesus, mas eles não conseguiram. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele foi crucificado. Por quê? Porque 1000 anos antes de Jesus vir, não existia a crucificação. Moisés disse que aquele que fosse pendurado no madeiro seria amaldiçoado. Isso significa que o Senhor não derramou o sangue somente para perdoar os nossos pecados. Não, já seria muito, mas não foi só isso. Jesus podia ter perdoado os nossos pecados. Jesus podia ter morrido na cruz, derramado o sangue dele e perdoado os nossos pecados. Isso já seria muito, mas nós iríamos viver aqui na terra uma vida de medo, de juízo, de miséria. Jesus não veio aqui só perdoar os nossos pecados, não. Ele fez muito mais. Além de perdoar os nossos pecados, Ele também nos livrou de toda a maldição. Como? Fazendo Ele maldição em nosso lugar. Na cruz, houve uma troca. Jesus pegou tudo nosso que não presta: doença, miséria, depressão, ansiedade, tudo que era nosso, que nós herdamos de Adão, na cruz, Jesus pegou para Ele. E na cruz Ele pegou tudo que Ele tinha e colocou sobre nós. Houve uma troca na cruz do Calvário. Sabe, querido, toda vez que você resolve se relacionar com Deus com base na sua performance, no seu mérito, nas suas obras, a Bíblia diz que nós saímos da graça e decaímos para a lei. E nós nos separamos da graça de Deus. E uma vez que nós nos separamos da graça, então nós estamos sujeitos novamente às maldições da lei. Qual? Miséria, enfermidade, condenação e morte. Agora ouça isso, querido. No cristianismo, só existe 2 possibilidades: ou vivemos pela graça, no favor imerecido de Deus, descansando na obra de Cristo, ou nós confiamos na lei. Só tem esses 2 caminhos. Se nós não dependermos do favor imerecido, a Bíblia diz que nós vamos cair na lei. Então você tem liberdade para escolher. Você pode se relacionar com base na sua obediência, no seu merecimento, e o resultado será maldição. É triste quando a gente vê crentes com medo de pragas, crentes com necessidades, crentes vivendo porque eles escolheram viver com base da lei. Então só existe esses 2 caminhos. Ou você escolhe se relacionar pela graça mediante a fé, que vai gerar vida para você, ou você escolhe se relacionar pelo merecimento, que vai realizar maldição. Agora olha o que Paulo fala em Hebreus capítulo 4, verso 16. Assim, aproximemo-nos nós do trono da graça, com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento das nossas necessidades. Paulo está falando assim, Paulo está nos convidando a entrar, a se achegar no trono da graça. Então presta atenção, se existe o trono da graça, e está sendo um convite para você entrar, é porque também existe o trono da justiça própria. Você pode escolher diante de qual trono você quer se achegar. O trono da graça, que você vai receber misericórdia, graça. Você pode se achegar diante do trono da graça, que você vai receber ajuda no dia da dificuldade. Ou você pode escolher, chegar diante do trono da justiça, que você vai ter que obedecer completamente à lei. Caso contrário, você vai ser condenado. Mas se você escolher o trono da graça, saiba que você vai estar diante daquele que justifica o ímpio. Romanos 4, 5. Diz assim: no entanto, ao que trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuído como justiça. A palavra de Deus disse que no trono da graça, Deus justifica o ímpio.
Nós podemos viver pela fé e pelas obras ao mesmo tempo. Esses dois princípios, sabe, é como água e óleo, eles não se misturam. Não tem como você ser crente, que acredita na graça para a salvação, mas a sua vida você tem que matar um leão, viver no seu merecimento. Não existe isso. É como água e óleo, não se mistura. Gálatas capítulo 11, verso 12. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Por quê, pastor? Porque o justo viverá pela fé. Aleluia. Verso 12. A lei não se baseia na fé. Por quê? Porque a lei é cumprir mandamento. Se você cumpre alguma coisa, você não precisa de fé. Você não precisa de fé. Você só precisa cumprir. Porque a lei não se baseia na fé. Mas o homem que praticar essas coisas, por meio delas viverá. Se você quer viver pela sua obediência, se você quer ser abençoado pela sua obediência, então você vai ter que viver pela lei. E pela lei, as maldições vão te alcançar. Fala assim, misericórdia, pastor. Essa é a razão, querido. Porque muitos crentes não são abençoados. Não é culpa deles. É ensino errado. É porque ensinaram eles errado. Ensinaram eles que se eles fizerem uma campanha, que se eles obedecerem, que se eles forem justos, se eles forem bons, se esse ano eles lerem a Bíblia toda, se eles jejuarem, se eles servirem na igreja, se eles cantarem, se eles tocarem, se eles cuidarem de criança, for ensinado que se eles fizerem essas coisas, eles serão abençoados. Mas isso é mentira. Essa é a razão porque muitos crentes não são abençoados. Porque eles estão confiados no mérito da lei. Não aprendem a fé. Não dependem da fé. Eles dependem da justiça própria. E pelo contexto de Gálatas, nós sabemos que a fé aqui é a justificação por meio da fé. A confiança absoluta na obra de Cristo na cruz. Cristo não veio aqui só te salvar. Ele veio aqui te salvar. E Ele veio aqui fazer com que você reine em vida. Que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Que você dependa dEle em todas as coisas. Nós sabemos que a nossa justiça própria não vale nada. A justiça que nós recebemos é apenas um dom que eu recebi. Não é virtude. Tem pessoas que se acham. Não é virtude. Eu não conquistei nada na minha vida. Você não vai conquistar nada na sua vida pela sua obediência aos mandamentos. Um grande problema é que os crentes não reconhecem quando a maldição vem. Presta atenção nisso, eu já estou terminando. Quando você não tem um ensino correto da palavra de Deus, você não consegue nem reconhecer quando a maldição vem. Por isso eles dizem que a doença é uma bênção. Enquanto que Deuteronômio diz que a doença é uma maldição. Tem crentes que dizem que a pobreza é uma bênção, enquanto Deuteronômio diz que é uma maldição. Tem crentes que dizem assim, a doença e a pobreza, essa doença é para manifestar a glória de Deus na minha vida. Essa doença é para que Deus está me tratando. O cara está vivendo em maldição. Na maldição da lei. E está achando que isso vai trazer glória para Deus. O que traz glória para Deus não é a doença. O que traz glória para Deus é a cura da doença. O que traz glória para Deus não é a pobreza. O que traz glória para Deus é a prosperidade sobre os filhos de Deus, para que as pessoas olhem e vejam que existe um povo abençoado nessa terra. Quando você não tem o ensino correto, até as maldições você acha que é bênção. Eles não sabem. Nós não precisamos sofrer debaixo de nenhuma maldição. Basta nós crermos na justiça que vem pela fé. Jesus nunca disse assim. Leia os evangelhos, você nunca vai ver Jesus dizendo assim: ô gente de fidelidade pequena. Porque hoje, para você ser abençoado, você tem que ser fiel. Para você ser abençoado hoje, você tem que ter um padrão de santidade enorme. Jesus nunca virou para aqueles discípulos que estavam brigando quem ia ser o maior entre eles e falou assim: ô geração sem santidade. Jesus nunca falou isso. Ô geração de fé pequena. Não, Jesus nunca falou isso. Ô geração de obediência pequena. Não. Sabe o que Jesus disse? Ô homens de pequena fé.
Você não vai receber porque você é obediente, porque você é santo. Não, é pela sua fé. É tão somente pela fé que nós recebemos todas as bênçãos. Eu queria convidar o Ministério do Louvor para subir, nós estamos terminando. Quando cremos, a nossa fé é atribuída como justiça diante de Deus. Quando nós cremos, o céu se abre sobre nós. Diante de tudo isso, nós vemos que é irreversivelmente, que nós somos irreversivelmente abençoados em Cristo. Só tem um jeito da maldição te alcançar, é você sair da graça e entrar na lei. As maldições e pragas que outros proferirem contra nós, não pode nos atingir. Se preocupa não, queridos. As pessoas que te lançarem maldições, Deus vai reverter em bênção. Se você está confiado na obra do Senhor Jesus Cristo, essas maldições não podem te alcançar. As maldições dos seus antepassados foram completamente canceladas, não tem nenhuma legalidade na sua vida hoje. Fica preocupado com que o seu avô, com o seu... Esquece isso. Se você entregou sua vida para Jesus, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aproprie-se dessa verdade, sabe, e viva cheio, sabe, de uma santa expectativa de bênção do seu Pai. Acorde todos os dias, hoje meu dia será diferente. Eu queria te convidar a você a ficar de pé. Acorde todos os dias, hoje Deus tem coisas boas para mim, o meu Pai preparou algo sobrenatural para mim. Deus, eu estou tão feliz de ter acordado, porque eu não vejo a hora de começar a receber tudo que o Senhor preparou nesse dia para mim. Acorde todos os dias assim, querido, porque não tem mais maldição sobre a sua vida, não tem mais condenação sobre a sua vida, sabe? Todos os dias fale palavras de bênção para você, meu casamento, meus filhos, meu ministério. Aproprie dessa verdade. Todos os dias viva cheia de uma santa expectativa. Se você entrou aqui nessa noite, você tinha nessa manhã, né? E você já recebeu ensinos errados. Deleta agora, fala assim: Espírito Santo, tira isso da minha mente. Porque a cláusula mais importante da nova aliança é que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Por isso eu posso ceiar nessa noite. Jesus teve sede naquela cruz. Ele pagou todos os nossos pecados. Ele disse assim: está consumado, não sobrou nada. Quando você for ceiar hoje, não saia daqui sem ceiar hoje, querido, por favor. A Bíblia diz que são os doentes que precisam de médicos, são os famintos que precisam de pão. Para de olhar para a sua justiça. A coisa que mais me entristece na igreja é quando um crente não ceia. Por que ele não ceia? Porque ele está debaixo de condenação. Porque ele olha para ele e ele vê que ele não pode. Deixa eu te falar, você não pode mesmo. É porque você não pode que Cristo pode. Se você pudesse, não teria glória para Deus. A glória seria sua. É igual o batismo. Não, você não pode batizar só quando você estiver preparado. Não vai batizar nunca. Eu já tenho 40 anos que eu me batizei, não estou preparado até hoje. Vamos fazer um batismo domingo de manhã aqui, domingo que vem, amém? Quem concorda, amém? Vão? Culto domingo de manhã, batismo aqui? Está cheio de gente para batizar aí, amém? Fala, pastor! Eu venho. Para de olhar para você. Olha para a cruz. Quando Deus olha para nós, Ele vê a cruz. Igreja não é lugar para você ficar bem. Igreja é lugar para você entender o que Cristo fez por você. Vamos cantar um pouquinho antes de orar? Oh Jesus. Oh Jesus. Obrigado. Agradeça a Deus pelo que Cristo fez. Oh Jesus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Não poderei pagar o que você me fez.
se entregou na cruz por me amar. Não olhou pro meu pecado, Aleluia. não olhou pras minhas falhas, se em distância de ti, não olhou pra quem eu era, mas se entregou por amor. Jesus se entregou porque me amou. Eu não podia pagar esse preço, mas Ele pagou. Com o seu sangue me deu acesso. Antes eu era um pecador, mas agora eu sou filho, filho de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa manhã? Eu não poderei, eu não poderei. Aleluia. Não poderei pagar o que você me fez. Se entregou na cruz por me amar. Que amor é esse? Que amor é esse? Não olhou pro meu pecado, não olhou pras minhas falhas, se entregou à distância de ti, não olhou pra quem eu era. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Mas se entregou por amor. Jesus se entregou porque me amou. Eu não podia pagar esse preço, mas Ele pagou. Seu sangue me deu acesso. Antes eu era o pecador, Mas hoje nós somos filhos. mas agora Hoje você é eu filho. sou filho. Você é convidado à ceia, à mesa. Filho de Deus. Mas agora eu sou filho. Cante isso, cante isso. Filho de Deus. Mas agora eu sou filho.
Antes eu era o pecador, mas agora eu sou filho, filho de Deus. Mas agora eu sou filho, filho de Você é filho de Deus, amém? Então dá uma salva de palmas bem forte para o Senhor nessa noite, nessa manhã. Fala obrigado, Jesus. Obrigado, eu não vou viver pela lei, eu vou viver pela graça do Senhor Jesus. Decida entrar no trono da graça. Decida viver diante do trono da graça. Abandone o trono da justiça, porque nossas justiças são como trapos de imundícia diante de Deus, não vale nada. Viva diante do trono da graça de Deus. Nessa manhã nós somos convidados a comer uma comida espiritual. Se a gente vem para a festa, na festa tem comida, amém, queridos? Nós somos convidados a ceiar em memória do Senhor Jesus. Não é a sua memória. Não examine-se a si mesmo e ache que você tem algum mérito ou desmérito. Não. Examine-se a si mesmo e depois coma. Quando você examina a si mesmo, você fala assim: eu sou pecador mesmo, tá? Quando você se examinar, sabe qual é o laudo? Você vai ter, todos que estão aqui, principal eu, pecador. Aí eu não presto. Examine a si mesmo e depois fala assim: estou ferrado, eu preciso de um Salvador. Tem mais alguém aqui que precisa de um Salvador? Eu fico pensando, as pessoas não querem um Salvador. Jesus é o Salvador, querido. Jesus não é mestre não, Jesus é o Salvador. Examine-se a si mesmo e descubra que você está morto sem Cristo. Depois que você descobrir isso, coma. Não é se condene não, porque não tem mais maldição. Examine-se a si mesmo e depois coma. Saiba que Jesus Cristo é a nossa porção, a nossa herança. Não há mais condenação sobre as nossas vidas. Nunca mais aceite ser um cristão e não ceiar, porque aquele que come e bebe do Senhor come do corpo e do sangue para ser restaurado, mas aquele que não come, ele não tem vida com Deus. Sabe, querido, e quando você for ceiar, não é um ritual. Toda a ceia, a gente já pregou tanto sobre a ceia, palavras específicas sobre a ceia. Nós não ceiamos por um ritual, nós ceiamos com entendimento. Nós sabemos que o sangue de Jesus perdoou todos os nossos pecados do passado. Por que do passado? Porque quando Jesus morreu na cruz, os nossos pecados nem tinha acontecido ainda, mas Ele perdoou os nossos pecados do presente e do futuro. Quando Jesus morreu na cruz, todos os nossos pecados eram do futuro. Nós nem tínhamos nascido ainda, Jesus já estava perdoando todos os nossos pecados. Então o sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos perdoa de todos os nossos pecados. O pão que foi esmagado na cruz, o corpo de Cristo, cura todas as nossas enfermidades, todas as nossas mazelas, todas as nossas doenças. Quando você for ceiar, você não está tomando apenas um elemento aqui, você está comendo entendimento, que você está comendo do corpo e do sangue de Jesus, até que Ele venha, até que Ele venha. Sabe, o maior poder que tem na igreja é a ceia. Que nessa manhã algo sobrenatural aconteça sobre a sua vida. Todas as ceias aqui nós temos milagres, e hoje não vai ser diferente. Talvez você entrou aqui nessa noite e alguma área da sua vida, você precisa de um milagre. Quando você comer e beber do sangue e do pão de Cristo, um milagre vai estar acontecendo na sua vida. Você vai sair por aquelas portas ali abençoado, curado. Talvez você vive, sabe, com um hábito ruim, você não consegue se libertar de um vício. Essa manhã o Espírito Santo vai te libertar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa manhã. Fala assim: Jesus, eu reconheço que eu não posso, e por eu não poder, eu vou fazer na sua força, por causa do sacrifício que o Senhor fez. Muito obrigado, porque o Senhor me redimiu da maldição da lei, e hoje eu tenho vida em Cristo Jesus. Deus,
quando eu comer esses elementos, o pão e o vinho, eu creio que um milagre vai acontecer na minha vida. Nesse momento, fale para Deus, externe para Deus um milagre na sua vida. É uma cura, é uma porta, é uma libertação, em nome de Jesus. Pai, nós cremos nessa manhã, nós oramos, porque há poder no teu nome, em nome de Jesus. Em memória dele, querido, nós vamos comer. Amém? Nós temos os diáconos, já estão aqui. Enquanto nós vamos cantar, a primeira fila vai vir, depois a segunda, né, rodeando assim, e todos vão ser servidos em nome de Jesus. Então pode vir pegar os elementos. Amém? Em nome de Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Maravilhado, Senhor. extasiado, Santo, 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 eu santo. fico ao ouvir Santo, santo, teu santo, nome. santo, 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 Senhor Jesus. Ficamos maravilhados. Obrigado pela tua Com obra. um nome que cura, um nome que salva. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor teve sede para nos libertar. O Senhor teve sede para nos libertar. Aleluia. O Senhor teve sede, quebrou todas as maldições. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Teu nome é lindo, Jesus. Teu nome é lindo. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Jesus, 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 teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa. Vamos repetir isso. Bem forte, Goiânia. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Jesus, 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 teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós adoramos ao Senhor. Queridos, levante o teu cálice, o teu pão, o teu cálice nessa noite, de manhã. Fale assim comigo nessa manhã, Deus. Nenhuma maldição pode vir contra a minha vida, pois sobre mim está o sangue de Jesus. Toda maldição hereditária foi quebrada. Eu sou livre. Toda maldição foi revertida em bênção. Toda maldição proferida contra mim, ela é transformada em bênção. Fale nessa noite, fale nessa manhã, Deus. Eu escolho viver no trono da graça. Eu abro mão do trono da justiça. Eu quero viver justificados pela fé. Eu creio, Deus, no favor imerecido do Senhor. Eu recuso toda maldição da lei, toda miséria, toda fome, toda pobreza, toda condenação, toda culpa. Eu repreendo da minha vida em nome de Jesus, porque hoje eu estou diante do trono da graça, porque o Senhor não se lembra mais dos meus pecados, porque agora eu sou filho de Deus. Baseado nisso, fale ao Senhor, baseado nisso, Pai, eu vou comer e beber do corpo e do sangue de Jesus, e eu recebo, como filho eu recebo toda a provisão para minha vida, cura,
Se você entrou aqui nessa manhã e está doente, em nome de Jesus, prosperidade, seja próspero em nome de Jesus. Fala, eu recebo libertação. Se houver algum vício na sua vida, em nome de Jesus, quando você comer e beber nessa manhã, você vai ser liberto em nome de Jesus. Toda depressão, toda doença da alma, eu libero, eu declaro que não faz parte da minha vida. E o milagre está sobre mim agora, ao comer e beber, em nome de Jesus. Com essa consciência nessa manhã, com essa consciência do que Cristo fez, do poder que tem a ceia, eu te convido a comer e beber nessa manhã do corpo e do sangue de Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que Em memória dele, coma e beba nessa manhã, em memória de Cristo, até que Ele venha, em nome de Jesus. Coma do corpo e beba do sangue de Cristo nessa manhã, em nome de Jesus, e seja abençoado. que eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adoro. Glorifica o Senhor nessa manhã. Santo, 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 Seja livre. Poderoso, que era e é e há de vir. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Com a criação eu canto louvores ao Rei. Seja curado nessa manhã. Seja liberto nessa manhã. E eu te Seja próspero nessa manhã. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é que há de vir. Com a Espírito criação Santo. eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Oh, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Você pode glorificar o Senhor nessa manhã. Fala obrigado, Jesus. Obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Fala, eu recebi. Fala forte, eu recebi do Senhor a minha bênção. Em nome de Jesus. Aleluia.